Olá, para você que caiu nesse vídeo, meu nome é William e esse vídeo eu vou dar início de como a gente vai fazer a manipulação de arquivos JSON com Python, tá certo? Se você não sabe o básico do básico de Python, talvez nesse vídeo você fique boiando, porque eu vou falar de coisas aí que você não viu, né? Então eu recomendo que você estude, tem bastante conteúdo na internet aí, a própria documentação do Python fala tudo o que eu vou falar aqui tem na documentação do Python, né? Então eu vou deixar na descrição aí alguns links para que você estude, para que você se informe, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar de JSON, mas primeiro eu vou criar aqui o meu ambiente de desenvolvimento. Então vou criar aqui uma pasta chamada com mkdir JSON Manager e vou entrar nessa pasta. Tá? Para as boas formas de programação, quando a gente cria um projeto em Python, a gente cria a nossa máquina virtual. Só que esse projeto, por enquanto, a gente não vai instalar nada, né? Então ele não vai ser dependente de nenhuma biblioteca externa, ou seja, uma biblioteca que não seja padrão do próprio Python. Mas eu vou criar a máquina virtual mesmo assim, tá bom? Então eu já vou ativar ela aqui, tá? Ativando minha máquina virtual, como vocês podem ver, aparece Venv aqui para vocês, certo? Vou abrir essa minha pasta com o meu editor, minha IDE de desenvolvimento, que é o Visual Studio Code, e aqui eu vou criar um arquivo chamado example.json para mostrar para vocês o que é um arquivo JSON. Bom, o arquivo JSON ele pode começar com um dicionário que representa as chaves, ou pode começar com uma lista que representa os colchetes, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês um pequeno exemplo de como que é um arquivo JSON. Um arquivo JSON ele é constituído de chave, né? Por exemplo, username, que vai receber um valor atribuído pelo dois pontos, um valor. Beleza? Aí você coloca as informações encadeadas uma debaixo da outra. As chaves não podem ser o mesmo nome, então tem que ser nome diferente. Outra chave que pode receber, por exemplo, uma lista, né? Isso daqui é uma lista. Ou uma lista com strings e números. Certo? Então, o JSON ele suporta string, números ou valores booleanos, né? Que é true ou false. Beleza? Então, basicamente, um arquivo JSON é isso, tá? Então, vamos lá. Vou deixar esse arquivinho aqui mesmo. Vamos criar o nosso arquivo Python, né? Para a gente começar aí a manipular esses arquivos JSON. Então eu vou chamar esse arquivo de JSON _manager.py. Aqui eu vou colocar uma linha para ele reconhecer que esse script é um Python, né? E aqui eu vou colocar outra linha para ele reconhecer que tem Unicode UTF-8. Tá, então aqui eu vou começar criando uma classe chamada JSON, né? Sempre com o nome de classes, o primeiro caractere maiúsculo, JSON Manager. E nessa minha classe eu vou criar o meu método construtor dunder_init, que vai receber o meu objeto de instância, que é o self, né? E nesse meu método construtor, sempre quando a gente instanciar a nossa classe, eu quero pegar o path atual do meu arquivo. Então, para isso, eu vou criar self.path, uma variável que vai receber o quê? Para mim pegar o path, a gente vai pegar com a biblioteca OS. Então, eu venho aqui, from os.path, import, e eu vou usar um camaradinha chamado dirname, né? E o real path.
O realPath para me pegar justamente o path atual do meu arquivo. Então a gente vem aqui, dirname, que vai receber o meu realPath, que vai receber o dunder file, que é o próprio arquivo em si. Então ele vai pegar o realPath desse arquivo aqui, tá bom? Feito isso, eu vou criar aqui agora o meu método para a gente criar o nosso arquivo JSON. Eu vou chamar ele de create.json self, né? Então, para a gente criar, eu preciso informar a estrutura desse arquivo JSON. Então, eu vou criar uma variável chamada data e vou informar a estrutura, né? Então, vou colocar aqui username, que é a minha chave, que vai receber nada por enquanto, né? Sempre vamos criar um arquivo vazio. E o password, que vai receber nada também, né? Feito isso, agora a gente vai ter que fazer o jogo de lógica. A gente só vai ter que criar esse arquivo caso ele não exista. Então, para isso, a gente vai usar um camaradinho chamado isFile, que é para me verificar se o arquivo existe ou não. Então, eu vou fazer aqui, ó, isFile, que vai receber como argumento, né, ou como parâmetro, o meu arquivo, né? Mas eu não criei arquivo, mas eu tenho path, então eu tenho path mais o arquivo. Então eu vou criar aqui no meu método create_json eu vou passar aqui um argumento chamado file, tá? E aqui eu vou criar uma variável chamada data_json.path. Na verdade, eu vou criar o contrário aqui, ó, path_data.json, tá? E aqui eu vou pegar o meu self.path e vou concatenar com o meu file, que vai ser o arquivo que eu vou passar como parâmetro para o meu método. Então aqui, se isFile not existe, qual file? Essa variável aqui que está pegando o path mais o file. Então eu tenho que colocar uma negação se eu não quero que ele exista. Se isFile not existe, ou seja, não existe, eu vou usar o it, né? O it para mim criar o meu arquivo. O it open, né? Abrindo o meu arquivo com path_data_json SF, que é minha variável que vai atribuir esse arquivo, né? Que depois a gente vai passar as informações para ela. E agora a gente vai usar um camaradinho chamado dump, que é da minha biblioteca JSON, que é justamente para escrever. Então, from JSON, ou seja, de JSON, importe o dump, certo? Então, a gente tem aqui o dump, que vai receber como parâmetro o data, né, que é o meu arquivo em si, que eu vou criar, vírgula, o f, que é o meu arquivo que ele cria, abre, passa todas as informações do data para o f e escreve, tá certo? Só faltou aqui, ó, passar outro parâmetro de w, que significa de read, né, de escrita. Então, se ele não existe, ele vai criar e eu vou dar um return dentro do meu if, né? Não é dentro do it, é dentro do if, tá? Um return true. Se não, eu vou dar um return false, certo? Feito isso, a gente criou o nosso método de create. Agora vamos testar, né? Vamos testar if dundername é igual a dundermain, vamos criar um objeto aqui, né, uma variável para instanciar a minha classe JSON Manager, e esse meu objeto, minha variável vai pegar o meu método create.json, tá? Que vai ter que passar um parâmetro chamado, eu vou criar uma pasta aqui, ó, chamada data. Eu vou criar meu arquivo JSON lá dentro, tá? Então, vou passar aqui data.json, certo? Feito isso, a gente terminou de criar. Deixa eu pular duas linhas, né? Porque ele está reclamando que tem que pular duas linhas antes da classe,
que é as normas da PEP 8. Tá? Feito isso, a gente criou o nosso método JSON, né, para criar o arquivo JSON. Então vamos testar, né? Vamos abrir aqui o minha console no próprio IDE e vou dar um ls para ver se meu arquivo tem permissão de execução. Não tem, então vou dar um chmod mais JSON_manager. Agora dou um ls de novo, ficou verdinho, tem permissão de execução, então eu vou executar, né? Ele deu um erro que foi o que eu esperava, tá? Ele deu um erro dizendo, ó, o arquivo data, opa, olha aqui o caminho, tem coisas erradas. Entendi. O porquê que ele deu erro aqui. Quando a gente pega o nosso path, deixa eu pegar o meu terminal aqui, ó. Eu vou dar um pwd. Quando a gente pega o path, ele pega o path sem o barra no final, como o pwd aqui pegou. Ele não pega com barra no final. Então a gente vem aqui, ó, no nosso método construtor, a gente concatena uma string com uma barrinha. Ou se não, você poderia colocar a barrinha aqui, né? Mas eu acho muito uma coisa que a pessoa pode esquecer aqui, né? Então eu já vou concatenar uma barrinha aqui no meu método construtor com o meu path, tá? Então com isso a gente vai executar novamente, né? Pode ver que ele não criou nada lá com aquele erro. Vamos executar, beleza, que não apareceu nenhum erro, não apareceu nada. Vamos lá na nossa pasta data e tá lá o meu arquivo data.json. Beleza? Só que eu não quero que ele crie numa linha só, porque isso, conforme a gente vai criando o nosso arquivo JSON, vai ficando grande, né? Vai ficando muito ilegível, né? Então eu quero ele indentado, né? Então para fazer isso, aqui o nosso método dump da nossa biblioteca JSON, ele tem um camarada que chama indent, né, que a gente passa o valor que a gente quer para indentar. Eu vou passar o valor de 2, tá? E agora eu tenho que apagar esse arquivo, né, porque ele não cria se o arquivo existe. Então vamos criar novamente. Beleza? Vamos lá ver. Olha lá, agora ele criou meu arquivo JSON indentado. Aquele 2 significa esse espaço de indentação, ó, 1, 2, né? Eu poderia aumentar aqui, por exemplo, para 4, né? Ou para mais ou para menos, tá? Eu vou colocar outro camarada aqui também como parâmetro, chamado separators, que ele vai fazer a separação, né, utilizando uma tupla, né, baseado em caracteres. Então vou informar o vírgula e vou informar o outro 2 ponto espaço, né, que ele vai fazer a separação do meu arquivo baseado nessa vírgula aqui e no 2 ponto, tá? Porque dependendo de como a gente vai criando o nosso arquivo JSON, a estrutura vai ficando encadeada e encapsulada, um encapsulando dentro do outro. Então, esse camarada aqui, separators, ele pode ajudar a gente, tá bom? Então, por esse vídeo só, né? A gente criou aí o método create.json. No próximo vídeo eu vou criar um método para ler o arquivo JSON, caso ele exista, tá bom? E é isso aí. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu dislike também aí. Comente aí no vídeo o que você achou, o que eu poderia melhorar, o que eu não poderia melhorar, né? E é isso aí. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.